Caros ouvintes, bem-vindos a mais um vídeo do canal Extermínio do Comunismo. E no nosso vídeo de hoje, nós vamos desmascarar 13 desculpas usadas pela esquerda, principalmente do PT. Pois é impossível chamar todas as desculpas que a esquerda usa para fortalecer os seus discursos de argumentos. Eu não considero argumentos, eu considero desculpas, discursos que já foram destruídos, que já foram refutados, e mesmo assim eles ainda insistem nesses discursos que não têm fundamento, que não têm base. Então vamos apresentar para vocês 13 desculpas usadas pela esquerda, especificamente pelo PT. Primeira desculpa: Lula acabou com a miséria do país. Mentira. A desculpa que o governo petista usa para dizer que acabou com a miséria é por causa do Bolsa Família, porque segundo o PT e segundo o IBGE, na época do governo Lula e Dilma, pessoas que moram em periferia e recebem Bolsa Família, segundo a estatística do PT e do IBGE, essas pessoas saíram da miséria. E é mentira, pois o Bolsa Família não dá nem para passar a quinzena. Então, pessoas que recebem Bolsa Família e continuam morando em periferias são pessoas que continuam na miséria. Então, estar aqui refutado o primeiro discurso da esquerda, o primeiro discurso do PT. A segunda desculpa da esquerda: Lula acende pobres à classe média. Outra mentira. Segundo dados do PT e do IBGE, pessoas que passaram a receber Bolsa Família são pessoas que ascenderam à classe média. Isto é mentira. Pessoas com renda familiar do valor do Bolsa Família, com outro tipo de renda que essa pessoa possa ter para tentar sobreviver, e segundo a estatística do PT e do IBGE, essas pessoas ascenderam à classe média. Isto é mentira. Essas pessoas continuam pobres, essas pessoas continuam miseráveis. Eu vou mostrar algo aqui para vocês de um site que foi comentado pelo Reinaldo Azevedo. Olha aí, prestem atenção nessa declaração desse site. Então cai por terra a mentira do PT. Disseram que acabou com a miséria, acabou com a pobreza e ascenderam pobres à classe média. Cai por terra esta mentira. Terceira mentira do PT, terceira desculpa da esquerda: Lula e Dilma deram faculdade e investiram em educação. Isto é mentira. Dar diploma para os outros, isto não é investir em educação. Investir em educação é fazer com que as pessoas aprendam. O que Lula e Dilma fizeram foi desvalorizar o ensino superior. As pessoas vão para a faculdade, 70 a 75% dos alunos não aprendem aquilo que de fato elas fizeram na sua formação, só fizeram receber o diploma. Porque, segundo o MEC, as próprias universidades particulares, ela precisa ter um índice mínimo de reprovação para poder continuar funcionando. Isto eu escutei da diretora do meu curso de administração, quando eu me formei. Então esta é uma realidade. O ensino superior está cada vez mais desvalorizado, graças a Dilma e graças a Lula, graças ao PT. Pessoas estão se formando
indo trabalhar em caixa de supermercado, indo trabalhar em operadores de máquina e, na pior das hipóteses, continuam desempregados pela crise gerada por Lula e Dilma. Isto é fato, isto é estatística, isto é uma realidade. Então, o que Lula e Dilma fizeram no que tange à educação foi atrasar o Brasil. Veja essa matéria da Folha de São Paulo. A educação e a escolarização no Brasil está há 20 anos atrás. O que Lula e Dilma fez, foi regredir, foi atrasar a educação no Brasil. E segundo dados do PISA, o Brasil tem cada vez mais afundado no nível de educação. E agora eu pergunto, cadê a pátria educadora que Dilma falou? O que Lula fez foi apenas distribuir diplomas de universidades a pessoas que mal sabem fazer conta e mal sabem escrever. Essa é a realidade da educação brasileira. Graças a Lula e Dilma, o Brasil está cada vez mais afundado no PISA. A educação no Brasil está cada vez mais um lixo. E o que nós queremos é mudar a realidade. Nós queremos uma educação em que verdadeiramente as pessoas possam aprender de fato aquilo que está ensinado. E outro motivo do fracasso da educação no Brasil é o método fracassado do Paulo Freire, principalmente nas universidades públicas, que só tem focado no marxismo cultural para doutrinar os alunos. E dá uma pena, às vezes eu estava conversando com alguns alunos, alunas de universidades públicas, e a única coisa que a maioria deles são preocupados são com guerra de classes, são com a divisão de grupos antagônicos. É isso que os professores estão ensinando, estão colocando besteira na cabeça dos alunos das universidades públicas. É por isso que a educação no Brasil está cada vez mais um lixo, graças ao método fracassado de Paulo Freire. Quarta desculpa da esquerda: Cuba tem a melhor saúde e melhor educação do mundo. Rapaz, não precisa nem a gente perceber que isso já é uma mentira. No ranking de educação e no ranking de saúde, Cuba não aparece nem entre os 20 primeiros. Aconselho a você mesmo pesquisar no site, onde fala dos rankings dos países que têm as melhores educação e as melhores saúde. Então você é enganado se você quiser. Você acredita nesse discurso mentiroso da esquerda se você quiser. Ok? Quinta desculpa da esquerda: não existe desigualdade social em Cuba. Realmente não existe desigualdade social em Cuba porque todos são miseráveis. Só quem vive na fartura do capitalismo era Fidel Castro, quando estava vivo, e toda a família Castro. A própria filha de Fidel Castro reconheceu isso. Reconheceu a brutalidade e a crueldade de seu pai. Que essas horas deve estar queimando na chama do inferno. Aquele assassino miserável, asqueroso. Enquanto o povo vivia na miséria, Fidel Castro estava andando de Mercedes e com relógio Rolex no pulso. Então, essa é a desigualdade social que a esquerda tanto prega. O povo na miséria e os políticos gozando do melhor do capitalismo. Sexta desculpa da esquerda: rico não quer que pobre ande de avião. Isto é outra mentira. Os empresários das empresas aéreas, eles só vão ganhar mais dinheiro, eles só vão ficar mais ricos se os pobres tiverem dinheiro para andar de avião. Então não tem nenhuma lógica nisso, que rico não quer que pobre ande de avião. Pelo contrário, o rico quer que o pobre prospere para poder consumir aquilo que o rico vende. Essa é a lógica do capitalismo e essa é a lógica que a esquerda
não conseguem entender. Na verdade, a esquerda, ela prefere ficar cego nos seus discursos sem nexo, sem fundamento, do politicamente correto e nas guerras de classe, que nós já percebemos e já vimos que é uma furada. Então, se eu sou um empresário do ramo de empresas aéreas, é meu interesse que o pobre tenha dinheiro para consumir passagens, para viajar de avião e assim eu ganhar mais dinheiro. Se eu sou empresário do ramo automobilístico, é do meu interesse que o pobre prospere, que o pobre tenha dinheiro para poder comprar veículos, porque o pobre comprando veículos, se eu sou do ramo automobilístico, eu vou ganhar mais dinheiro. E assim sucessivamente. Se eu sou do ramo de roupas de grife, eu vou querer que o pobre tenha prosperidade, tenha dinheiro para poder consumir as roupas de grife, porque só assim eu vou prosperar, só assim eu vou ter mais dinheiro. Isso é que é o capitalismo. O rico e os pobres, eles prosperam juntos. Sétima desculpa esquerdista: rico cada vez mais rico e pobre cada vez mais pobre. Isso aqui é outra mentira, é uma coisa que não tem nexo, né? Não tem como os ricos ficarem mais ricos e os pobres ficando mais miseráveis. Essas estatísticas não existem, né? Economicamente falando, quando o país ele cresce, né, através da economia, através do consumo, através da geração de emprego, ricos e pobres eles crescem juntos, pois os ricos eles só vão ficando mais ricos se o pobre tiver dinheiro para consumir aquilo que eles vendem. Riqueza gera riqueza, né? Então essa sétima desculpa é a mesma comparação do tópico 6. Então uma coisa sem lógica é uma coisa sem nexo. O rico só fica mais rico em um aspecto: quando o governo começa a cobrar imposto. Quanto mais imposto, né, o governo cobra para sustentar o funcionalismo público, esses sim vão ficando mais ricos. E a população pobre vai ficando mais pobre. Esses sim, porque o Estado não gera riqueza. Quem gera riqueza é a própria riqueza através do capitalismo. Mas mesmo você desenhando, os esquerdistas, analfabetos, não conseguem entender. Rapaz, esta mentira de Lula é uma verdadeira piada, né, em dizer que o Estado ele gera riqueza. Se você pegar o debate na internet entre Lula e Geraldo Alckmin, Lula falou isso, né, que o Estado gera riqueza. Pelo contrário, o Estado ele gera pobreza. Quanto mais Estado, mais a população mais pobre. O exemplo a gente consegue ver em Cuba, consegue ver na Venezuela, né? Só nós usamos a lógica. Quanto mais imposto o Estado cobra, né, mais a população ela perde o poder de compra. Então hoje nós trabalhamos praticamente de janeiro a julho para poder pagar imposto, né? Então esta desculpa esquerdista já está desmascarada e já caiu por terra, né? Lula mostrou que é um analfabeto em política também, né? Não entende nada de política, não foi à toa que ele quebrou o Brasil juntamente com Dilma, né? E não consegue entender que o que gera riqueza é a própria riqueza através do capitalismo. Nona desculpa esquerdista: o capitalismo americano é opressor, né? Paraíso de verdade é ser miserável em Cuba ou Venezuela. Isso aqui é uma ironia, não precisa nem eu explicar para vocês, né? Aí eu pergunto para vocês, qual é o melhor? A igualdade social em Cuba, na Venezuela, onde todos são iguais no nível de miseráveis, né? Ou desigualdade social nos Estados Unidos, onde um pobre, né, ele vive como um classe média alta aqui no Brasil, né? Você prefere a igualdade da miséria ou prefere a desigualdade do capitalismo americano, onde um pobre ele pode comprar um carro importado,
onde o pobre ele pode reformar sua casa, mobiliar todos os anos, né? Embora tenham pessoas muito ricas nos Estados Unidos, grandes empresários. O que é que você prefere? A 10ª desculpa da esquerda: o Brasil teve um golpe militar em 64. Né? Esta é outra mentira. Né? O Brasil não teve golpe nenhum militar. A intervenção militar é constitucional. Né? Se o país estiver ameaçado pela desordem, como estava em 64, por causa da ameaça da Guerra Fria, Dilma, Aloysio Nunes, Marighella fazendo terrorismo aqui no Brasil, assaltando bancos, né, roubando aviões e recebendo financiamento de Cuba por Fidel Castro em 64, né, e o Brasil sendo ameaçado, né, por uma ditadura comunista, né, então a Constituição entrou em ação. Né, o Brasil estava uma desordem, né, o povo foi para as ruas pedir a intervenção militar, não teve golpe nenhum. Isto as grandes mídias não vai mostrar para vocês. Isto os livros do MEC não falam. E isto nunca vai ser ensinado nas escolas públicas e nas universidades públicas, exceto, né, se a escola sem partido for aprovado. Né? Embora, graças a Deus, hoje, nas escolas e nas universidades públicas, né, não existe mais hegemonia no que tange ao marxismo. Né? Pessoas estão buscando informações através da internet e estão percebendo que a esquerda é realmente uma furada. Né? Então não teve golpe nenhum em 64, teve a Constituição, teve a voz do povo contra a ditadura comunista. Então hoje nós temos que agradecer a Deus, né, e primeiramente aos militares, porque se a ditadura comunista, né, ela fosse tomada em 64, hoje o Brasil seria uma favela continental igual a Cuba, cheia de pessoas miseráveis. Porém, graças a Deus, isso não aconteceu. Né? Os militares, né, tomaram o poder e conseguiram estabelecer a ordem. Né? Inclusive a Globo News, na entrevista com Bolsonaro, até passou vergonha. Né? Porque ficou provado que o próprio Roberto Marinho, dono da Rede Globo, apoiou a intervenção militar. 11ª desculpa: a ditadura militar torturava. Né? Então essas mesmas pessoas que chamam, né, que apelidam o regime militar de ditadura, são essas mesmas pessoas que apoiam a ditadura cubana e a ditadura venezuelana. Né? O Fidel Castro mesmo torturava as pessoas, né, na merda ceia, né? Fazia as pessoas ser torturadas em um ambiente onde tinha fezes e urina. Né? Fale isso para seu professor nas universidades públicas. Fale isso para seu professor de sociologia na escola pública. Então esta é a verdade que os livros do MEC não contam e que as grandes mídias também não contam. Estima-se que Fidel Castro tenha matado mais de 300 mil pessoas e também estima-se, né, que cada cubano tenha pelo menos um parente que foi morto na ditadura de Fidel Castro. Cuba e Venezuela são países que realmente têm uma ditadura. Não tem como chamar isso de regime. Regime militar foi o que nós vivemos de 64 a 84. Né? Ditadura tem em Cuba, ditadura tem na China, ditadura tem na Coreia do Norte. Então cai por terra mais uma mentira da esquerda. 12ª desculpa: né, o socialismo quer acabar com a fome e com a desigualdade. Aí eu pergunto para vocês, que moral tem esses políticos esquerdistas em falar de acabar com a fome,
sendo que foi a esquerda responsável pelas maiores fomes que ocorreram no século XX. Milhões de pessoas morreram de fome por causa do socialismo no século XX. E até hoje, pessoas passam fome, passam dificuldade em conseguir alimentos por conta do socialismo. O exemplo Cuba, o outro exemplo Venezuela, a qual as pessoas, chegam até comer cachorro. Então esta é uma realidade que a esquerda esconde e que as nossas escolas escondem. 13ª e última desculpa que eu vou apresentar aqui para vocês. Mulher ganha menos que homem e assim as mulheres são discriminadas, como são discriminados os negros e como são discriminados os homossexuais. Isso aqui também é outra mentira. O que a esquerda quer é usar essas minorias como massas de manobras. Porque pode prestar atenção, quando eles zombam de um negro, ninguém diz nada, ninguém comenta nada. Mas basta alguém da direita fazer uma piada, uma brincadeira com o negro e aí eles já chamam de racismo. Quem não lembra, quando Lula chamou o Joaquim Barbosa de Capitão do Mato? Racismo, isso aí. E o Ciro Gomes, que chamou o Fernando Holliday do MBL, vereador do MBL, também de Capitão do Mato. Por que ninguém da esquerda se manifestou? Por que ninguém do movimento se manifestou? Sabe por quê? Porque eles são usados apenas como massas de manobras. A esquerda não tem interesse em defender eles, e sim em usá-los como massa de manobras. E a outra prova no que tange a discriminação das mulheres, você não vê o movimento feminista protestando contra o Estado Islâmico, protestando contra esses países que maltratam mulheres. Vocês não vê. Vocês só vê elas fazendo militância aqui no Brasil. Pelo contrário, enquanto os partidos de esquerda defendem esses países que tratam mal as mulheres, e muitas das vezes matam até homossexuais, que também eles usam como massa de manobra, para fazer politicagem. Quem não lembra quando o Lula falou que Pelota transportava viado? Ninguém chamou Lula de homofóbico por isso. Então quer dizer que a esquerda pode usar todo tipo de discriminação contra a mulher, pode usar de racismo, mas quando a direita faz apenas um comentário, por mais fútil que seja, aí então é racismo, aí então é machismo. Então perceba que essas minorias são apenas usadas como massa de manobra. Inclusive, nos países como o Estado Islâmico, a qual a esquerda tanto admira, não existe marcha gay nesses lugares. Já em Israel, os países que eles discriminam por causa dos conceitos judaico-cristão, lá são um país onde pessoas que são discriminadas por sua opção sexual, no caso o homossexualismo, dos países árabes, correm para lá e são recebidos em Israel. Por que a esquerda não comenta isso? Porque o objetivo da esquerda é apenas usar essas minorias como manobras. Então, se você é de esquerda que está assistindo esse vídeo, é hora de você abrir os olhos e pular fora desse barco furado chamado esquerda, chamado PT, chamado PCdoB, chamado PSDB, chamado PSOL. Tudo isso é barco furado. Então, outra questão também que eu me lembrei agora, que eu quero
abordar no tópico 13 é em relação aos salários, né, que diz que mulheres ganham menos do que homens. Primeiro, essa estatística é mentirosa, porque a estatística é feita com todos os homens que estão na atividade econômica e com todas as mulheres que também estão na atividade econômica, né? E obviamente vai ter mais homens trabalhando do que mulheres, né? Então, baseado nessas estatísticas, eles colocam que os homens ganham mais, né? Isto é mentira. Primeiramente, uma empresa ela não pode fazer discriminação, né, salarial por função. Isso está na CLT, né? Isso os professores também não comentam em sala de aula, né? A pessoa não pode colocar, né, vaga para auxiliar administrativo, vaga para auxiliar contábil, R$ 2.000, né, para homem e R$ 1.500 para mulheres, né? Eles não podem fazer isso. A empresa ela não pode fazer isso. Se ela fizer isso, ela vai ser enquadrada no processo da CLT e vai responder juridicamente. E outra questão que a esquerda esquece de argumentar é que se os homens ganham mais do que as mulheres, então, né, os empresários eles contratariam mais mulheres para poder pagar menos, né? Então essa é uma mentira descancarada. Essa mentira surgiu apenas para usar essas minorias como massa de manobra, como vocês já viram. Então é um discurso que não se sustenta. Então este é o meu vídeo de hoje, né? Se inscreva-se no canal, deixa aquele like maroto e coopere com Apoia-se e ajude esse canal a crescer e ajude pessoas a serem libertas da ignorância marxista, porque o nosso compromisso é com a verdade. Até mais.